algumas conversas sobre a questão das manifestações dos Estados Unidos e principalmente no meio cristão eu tenho visto dois principais tipos de abordagem ou de argumentação, qualquer seja o nome do que você vai dar para isso, de qual é o melhor approach, a melhor abordagem para esse tipo de assunto, onde um grupo A, que eu acho que é até predominante, que fala isso mesmo, vamos lá e já chega, quebra tudo mesmo, e um grupo B, que tá ali aquela posição mais moderada ou conservadora de que, olha, não é assim, não é esse caminho, não foi isso que Jesus ensinou e tem que ter paz, tem que ter uma conversa branda e não sei o quê. E cabe a nós procurar sempre sabedoria e ouvir o que essas pessoas estão dizendo e principalmente eu na minha cultura ouvir o que o Evangelho, o que toda a Escritura Sagrada diz a respeito dessas coisas. Porque nada disso é novo. É complexo, é uma coisa que é complexa, que mexe com o que está dentro da gente, o que é moral, o que é justo. E o ser humano, de uma forma geral, é completamente incompetente em definir justiça. É uma coisa que a gente tem feito com insucesso ao longo da história inteira. E eu não tô aqui para falar que A tá certo, o B tá errado, o B tá errado e A tá certo, mas expor que se você tá como eu e tá vendo isso e tá incomodado e não sabe se colocar ali entre A ou B, ou se você acha que você não tem que se colocar entre A ou B, essa conversa é para você, porque acho que eu tô meio que no mesmo barco e eu queria compartilhar um pouquinho dos pensamentos que eu tenho tido sobre isso. Se você tem visto, tem acompanhado e tem se sentido confuso, isso e confrontado sem saber se é certo, se é errado, isso é completamente natural. O que não é natural é você ser alheio, né, e não sentir absolutamente nada. Eu não acho que o cristão em si é pacifista. Existem algumas religiões que são bem pacifistas. O budismo, por exemplo, é completamente pacifista. Mas o cristão, acho que não. O cristão, ele não é alheio à injustiça. Isso não é cristianismo. O cristianismo que vê e não corresponde, não é contra a injustiça, não pratica o evangelho. Não tem, é uma fé morta, é uma fé que não serve para nada. Porque os pilares do cristianismo, eles são baseados no seu relacionamento, o relacionamento que Deus tem com você e como você leva isso para o outro. E a partir do momento que você é alheio para o outro, principalmente aqueles que são mais necessitados, que estão em desvantagem, você não está fazendo praticamente nada do que Jesus fez aqui e comandou para que vocês fizessem também. Entre A e B, que eu estou falando aqui que é perfeitamente normal você estar incomodado com esses
sentimentos, o que não é normal é você não sentir nada. Ele falar assim, olha, tá, mas não é problema meu, não chegou aqui, então deixa que eles resolvam isso aí pra lá. E isso sim não é normal, isso revela um diagnóstico muito mais grave. Se você está confrontado com o que está acontecendo e não sabe o que fazer, eu tô junto, mas se você é alheio a isso, eu acho que você precisa de algum tipo de ajuda. Eu mesmo sou uma pessoa bem... não sou muito sentimental, mas... eu também não sou apático à desigualdade, que só ler um pouquinho de toda a lei ou do evangelho que você vai entender que é uma das principais guerras que Deus trava com o mundo. É para tratar bem o estrangeiro, para tratar bem a viúva, para tratar bem o que é menor, o negro, nos dias de hoje, no caso. E o pobre, coisa e tal. E se você fica aí no conforto da sua casa e não quer discutir nada disso, ou acha que isso é biscoitagem, que isso não tem nada a ver, e que é porque, sei lá, qualquer desculpa é errada. Porque tem gente que tá falando, beleza, mas tá falando. Dá atenção, é incomodado de alguma forma com aquilo. E você vai ficar aí julgando e inferiorizando uma luta que é boa, que é justa, que é por justiça, que é por amor ao próximo, eu acho que isso não tá certo. Isso é motivo de vergonha. Eu também acho que uma das coisas que me incomoda a respeito de quem diz que para maneirar ou que e até levanta algumas passagens de Jesus pregando a não violência, a paz, o pacifismo e não sei o que. Acho que às vezes esquece de que, por exemplo, no caso do templo, que era um lugar onde a presença de Deus era manifesta, era um lugar que era chamado casa de oração e que estava tão deturpado e tão errado que Jesus chegou lá virando tudo de cabeça para baixo, lojas, e jogou moedas ao chão e causou um tumulto lá porque a perversão daquilo ali estava tão grave que o volume tinha que ser aumentado no 11. Um pacifista ia olhar para Jesus, um pacifista de hoje ia olhar e falar assim, olha, poxa Jesus, que isso? Precisava disso? Pô, por que você não chega lá, levanta um cartaz e abraça as pessoas e tal? Jesus é uma pessoa, é um Deus que tem ali uma parcela de um sentimento de revolta, de tristeza. Por exemplo, quando Lázaro morreu, ele chorou. Ele é Deus, ele sabe que Lázaro vai estar com ele ou vai ser ressuscitado e que ele tá acima dessa coisa de vida e morte, mas todo assim, ele não é alheio ao sentimento de quem chora por perder alguém que era querido. Ele também não é alheio à perversão de valores e princípios morais ou de igualdade e desigualdade. Isso mexe com ele de maneiras diferentes, para volumes diferentes e ocasiões diferentes. A Bíblia mesmo não é muito... O Evangelho não é pacifista, não é alheio
esse tipo de coisa. Os profetas, eles têm ali uma fase, o Antigo Testamento é muito focado na comunidade ali, no país, na instituição em Israel, mais do que no pessoal. Então, a visão que a gente tem é do Estado, e as profecias estão em torno daquilo. E os profetas acusam, olha, esse Estado, essa comunidade, esse país está chegando aos céus, a um nível de revoltante. Deus está irado com isso. Deus não está de acordo com isso. O que Ele quer? Que vocês se arrependam, sabe? Se humilhem, se humilhar no sentido de reconhecer mesmo que está errado, tem algo errado, que precisa ser mudado. E toma jeito. E quando isso não acontece, ele pede de novo, manda mais profetas, às vezes manda sinais de que algo vai acontecer. Há gente que levanta, os profetas que levantam para falar, olha, galera, a gente tá mal, tem coisa, tá errado, por favor, ajuda a gente. E aí, eles são postos de lado pelos governantes, pela qualquer seja forma de mídia ali, de visibilidade do tempo antigo. E eles são postos de lado e ignorados. Eles são ignorados, a palavra de Deus é ignorada, a posição e a indignação do povo de Deus e de Deus é ignorada, a viúva é ignorada, o pobre é ignorado. E o pobre pergunta para Deus, até quando? Até quando vou ser posto de lado? Até quando? Isso vai acontecer e passa geração, passa 2 gerações, né? E Deus avisando, olha gente, isso tá grave. Arrependam-se, mudem, me escutem. E o volume de Deus vai aumentando, até que o dado dia do Senhor chega. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é simplesmente o dia em que a justiça do Senhor vai vir sobre esse estado. Porque a medida da opressão chega a tal ponto, a tal volume, a ignorância e sei lá, falta de vergonha na cara sobre determinados assuntos, chegar ao ponto que não tem mais jeito. Medidas extremas, por quê? Porque a ignorância foi extrema. Da parte de Deus vem a justiça na visão dos profetas, mas na prática, na história, o que é o dia do Senhor, por exemplo, quando o profeta diz que vai chegar para a Babilônia? O dia do Senhor é quando a Pérsia vai lá invadir a Babilônia. O dia do Senhor é quando a Babilônia vai invadir Israel. E o dia do Senhor na América hoje? Durante umas semanas para trás também eu estava vendo uns vídeos do C.S. Lewis, ele explicando por que a visão dele de mundo era não pacifista. O caso dele era diferente, e porque no tempo dele ali era pós Primeira Guerra e quase iminente a Segunda Guerra Mundial. E o tópico pacifismo, principalmente depois de uma Primeira Guerra Mundial, imagina, houve uma Guerra Mundial, era algo novo, nunca tinha acontecido antes. E
pela primeira vez tomou uma proporção multinacional. Então, levantaram-se muitos movimentos pacifistas. C.S. Lewis disse, não, eu não sou pacifista. Ele entendeu que pacifismo é perigoso, de uma certa maneira. Lewis era inglês e veja só, a Alemanha invadiu a Áustria, Polônia e, pelo que eu lembro das minhas aulas de Segunda Guerra, a Alemanha dominou ali a maior parte da Europa. Ficou Inglaterra ali. Naquela época estava se discutindo, Inglaterra, será que entra para a guerra ou será que a gente tenta conversar, vamos resolver essas coisas em paz? E aí, como é que você vai conversar com um nazista? Me fala. Você tentou conversar com algum nazista? Vamos levar essas coisas aqui na razão. Sendo que a mentalidade deles é oprimir. E aí? Como é que você ser pacifista numa situação como essa? Vamos deixar ali os nazistas no território deles ali, desde que não toque no nosso. Não é nosso assunto. Eu não sou cuidador do meu irmão. E não é assim. Principalmente em tempos de corona, a gente percebe que o que acontece no nosso vizinho é muito próximo da gente. Mas, poxa, tem umas centenas de chineses ficando doentes ali. Não tô nem aí, não chegou aqui. Não, estão dando uns tiros na favela ali, não tô nem aí. Não é aqui no meu bairro. Entraram na casa do sujeito, deram 80 tiros ali. Pô, que lamentável, né? Mas o policial tava ali fazendo o trabalho dele, aposto que aqueles 80 tiros não foram, né, querendo fazer nada. E deixar o mal crescer até o ponto que bater lá na porta da sua casa, tomar sua mulher, e aí você vai ser confrontado em ser pacifista ou deixar ele levar embora tudo que você tem. Ou não. Ou talvez você fique aí num conforto pro resto da sua vida, vivendo pra você mesmo. Eu aposto que você vai ser muito feliz assim também. Sem sentir nada. Então, assim, eu acho que estar incomodado com o que está acontecendo é perfeitamente normal. O que não é normal é não sentir nada. E entender que é revoltante. É revoltante e eu queria convidar você a pensar qual que é a minha função aqui, qual que é o meu papel aqui nessa sociedade, nesse meio. Será que eu vou me calar? Será que eu vou ser alheio? Como é que eu posso fazer para mudar a história que o mundo veio escrevendo? Eu não sei. Não sei se você vai mudar a vida de 100 mil pessoas. Você pode mudar a vida de 2 pessoas. Eu tô fazendo esse vídeo para não ter 100 mil views, mas eu quero que tenha 2 views que algo entrou ali na imaginação da pessoa e tirou ela, incomodou ela de alguma forma. Então, esse é meu objetivo.
E mesmo prestar atenção aos sintomas do que está acontecendo aqui, à esquerda, à direita, ao centro, frente, atrás. Não se pegue de surpresa e despreparado, porque as coisas acontecem então no mundo e a gente precisa de dar uma resposta. E eu te desafio também a procurar essa resposta onde eu também procuro as minhas. Bom, fique com Deus aí vocês. E eu espero que essa luta, essa guerra termine com todos vocês lá. Preto, branco, rico, pobre, policial, professor, alemão, russo. Juntos. Porque uma coisa que eu não gosto de pensar é que existe isso. Esses títulozinhos aí que fazem enxergar que existe A e B. Eu gosto de ver a diversidade boa, mas não que é diferente, é inferior. É comer junto, celebrar. E o meu anseio maior é que todos sejam salvos. Se você não crê, pensa nas coisas que eu te falei.